palavra que eu vou entregar esta noite, ela diz respeito a um processo vital, pelo qual todo novo convertido inicia. E eu diria que ele inicia por quê? Porque não é um processo que tem um término determinado, um fim determinado. Ele é permanente e ininterrupto. Trata-se de um estado permanente que se refere à renovação da nossa mente. E aí, então, eu coloquei como título para essa mensagem, Nossa Mente, Campo de Batalha. E como subtítulo, algo que eu creio pela fé, que cada convertido em Cristo Jesus acaba alcançando, que é uma mente transformada, domínio de Deus. Amém? Então, olha, quando nós nos referimos à renovação da nossa mente, nós estamos nos referindo a um campo de guerra, em que a batalha central é travada, ela acontece na nossa mente, entre o velho homem e o novo homem. O velho homem nós carregamos por herança, nós recebemos lá do primeiro Adão. E esse novo homem, essa nova criatura, nós recebemos de Cristo, o segundo Adão. Talvez ingenuamente, ou até por falta de conhecimento, no início da minha conversão, eu achava que bastava mudar o que eu fazia, ou seja, as minhas atitudes, as minhas ações, os meus atos, o que era importante para mim? Eu não podia pecar. E, obviamente, que conforme nós vamos crescendo, nós já começamos a aprender, de certa maneira, o que é errado, o que é pecado. Então, quando eu me converti, eu tive essa ideia, há certas coisas que eu não devo fazer. Porém, eu percebi que o verdadeiro desafio era mudar o que eu pensava. Era eu mudar o que acontecia na minha mente. Eu queria novos resultados, mas mantinha as velhas ideias, os velhos pensamentos. E então, quando eu li Romanos 12 e 2, eu vi que Deus, Ele não começa essa transformação pelas mãos, ou seja, por meio dos atos, por meio daquilo que nós fazemos, mas pela mente, pois é lá que tudo acontece antes, é na nossa mente. Assim, a minha mentalidade, ela começou esse processo de renovação. Só que não é um processo, como eu disse no início, que tem fim. É um processo contínuo, de forma permanente. É uma batalha todo o dia. E todo o dia eu tenho lutado, acredito que como cada um aqui, para que a nova criatura prevaleça. A verdadeira transformação cristã, ela começa dentro da nossa mente. E a renovação pelo Espírito Santo é o caminho para viver a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável em todas as áreas da vida. E eu diria que até mesmo para estar aqui hoje, foi uma batalha. Pois ao mesmo tempo que eu sou extremamente grata a Deus pela oportunidade que Ele me dá hoje em dia, é muito difícil se expor a um público. Eu me lembro que o Harold, numa das últimas pregações dele, ele colocou aqui o chamado. Eu não me lembro se foi o chamado de Moisés, e Moisés não queria. Então, nós lemos na palavra de Deus
que muitos servos do Senhor, quando são chamados para trabalhar, eles não querem, eles se recusam. Isaías não, né? Isaías recebeu o chamado com gratidão. E dessa maneira, eu também sou grata. Eu creio que Deus, se Ele vê capacidade em mim, amém. Só que não é fácil estar aqui. Tá? Eu confesso que eu preferiria estar sentadinha, aí na cadeira, escutando uma mensagem trazida por um pregador, por uma pregadora da noite. Por quê? Porque é mais confortável. E aí, o que nós mais buscamos em nossa vida com Deus é esse conforto. Nós queremos o conforto, nós não queremos exposição. Porque eu vejo que em determinadas situações, em determinados lugares onde eu estiver, Deus ele não vai exigir muito de mim. Não é como estar aqui. Porque quem sobe ao altar para trazer uma mensagem tem um grande compromisso com a palavra de Deus. Principalmente porque não é status o que nós aqui em cima procuramos. O status é de Deus. Nós somos o vaso nas mãos do oleiro. Nós oramos para que nós possamos subir aqui cheios do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, é muito difícil estar aqui. É muito difícil, por exemplo, para mim, cada sala de aula em que eu entro para dar uma aula. Por quê? Porque é um enfrentamento. E eu acredito que cada um de vocês também passa por batalhas no cotidiano, no dia a dia, tendo que vencer gigantes neste campo de batalha que é a sua mente. Seja no trabalho, seja em casa, em família, com o marido, com a mulher, com os filhos, com as filhas, e até mesmo para estar aqui sentada em uma cadeira, em um banco, eu acredito que muitos possam ter passado já por uma grande batalha, para poderem estar aqui hoje à noite neste culto. Amém? A mente ou a alma é líder ou precursora de todas as ações. Então, eu vou repetir. A mente ou a alma é a líder de todas as ações. Significa que é a nossa mente que lidera as nossas ações. É ela que comanda, processa informações, permitindo funções como sensação, percepção, memória, pensamento, linguagem, para que possamos compreender o mundo ao nosso redor e tomar decisões. Os passos que nós damos todos os dias são resultados diretos de nossos pensamentos, que temos permitido em nossa mente. Então, quando você, sem querer, encosta a mão na porta de um fogão, imediatamente você grita um ai. O que é que aconteceu? A sua mente recebeu de um nervo a seguinte mensagem. E aí, ela reage, ela dá a resposta. É o nosso ai. Conforme nós pensamos, nós caminhamos. Conforme nós pensamos, nós agimos. Temos o seguinte em Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Nós vamos ficar só com essa parte, essa primeira parte, a parte A. Porque assim como ele pensa em seu coração, assim ele é.
como é que nós somos, como é que cada um é, como pensa que é. São os nossos pensamentos que dizem como nós somos. Então, quando você dá uma opinião sobre um determinado assunto, você está se revelando para alguém, para as pessoas. E nós sabemos que, ao aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser cidadãos do reino de Deus. Nós passamos a ser sal e luz, discípulos de Jesus. Porém, nós aprendemos que o processo não termina nesta etapa, na etapa da aceitação, da nossa conversão. Antes, essa etapa é apenas o início de uma grande caminhada, de uma grande batalha. Trata-se de termos Jesus como Senhor. E o que é ter Jesus como Senhor? É entregar a Ele a direção de nossa vida. E não apenas como Salvador, que perdoa os nossos pecados. A aceitação completa, ela envolve arrependimento, obediência à sua palavra, entrega total para que Ele governe a nossa vida, o que vai gerar a transformação das nossas mentes. Todos nós, em algum momento, nós tentamos mudar hábitos, tentamos mudar atitudes ou comportamentos, mas voltamos sempre ao mesmo ponto. E tentamos, então, fazer diferente, mas continuamos pensando igual. Por isso que nada muda. E o problema é que, enquanto a mente estiver moldada pelos padrões deste mundo secular, nós viveremos aprisionados a esse velho homem em nossa mente. Então, é um longo processo, e passamos por momentos dolorosos, mas de grande aprendizado. Nele, entendemos que somos e quem realmente devemos ser. Eu recebi recentemente um relato do pastor Augusto Nicodemos Lopes. Vocês conhecem? Não ouviram falar dele? Ele fez um relato sobre a sua conversão. E ele intitulou esse relato de Entendendo o que sou. Não é nem quem sou, entendendo o que sou. E eu vou tomar emprestado esse relato para conversar um pouquinho aqui com vocês. Pois eu faço minha tudo, né, toda essa essência da transformação pela qual ele passou. E que ele repassa tão bem para nós. Eu acredito que vocês também irão se identificar com esse relato. Ele diz que durante muitos anos, vivendo debaixo da convicção de que sua experiência com Deus, isso desde os 23 anos de idade, representava uma transformação interior profunda de seu eu. Então, ele acreditava, ele tinha convicção de que a sua experiência com Deus representava essa transformação interior profunda do seu eu. No entanto, o tempo, o conhecimento maior de si e das Escrituras e o contato com outras pessoas o levaram a refletir melhor sobre esse assunto. E ele descobriu que ele é hoje exatamente a mesma pessoa que teve um encontro com Deus há 44 anos. O mesmo jovem de 23 anos, com seus desejos torpes, com as suas paixões ilícitas, com as suas inclinações ao mal, com os seus sentimentos indignos, ainda vive dentro dele. Esse jovem de 23 anos não foi morto, não foi destruído, não foi erradicado de si. E o que significa isso? Que Deus, Ele não faz de nós marionetes. Ele não abre a nossa cabeça, arranca a nossa mente da velha criatura e coloca uma da nova criatura. Não é isso que Deus faz. Deus, Ele não quer ninguém aqui robotizado.
Deus, Ele quer sinceridade de coração. Ele quer que parta de nós as decisões. Ele nos dá livre-arbítrio. E o pastor Nicodemos, ele então descobriu, ele entendeu o que ele é. E nós também precisamos entender. Ele reforça que passou a entender que o que realmente houve com ele foi a implantação nele de uma nova vida, que trouxe uma reorientação no espírito da sua mente, como descrita lá em Efésios 4, 23, não precisa colocar. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, o que nós recebemos, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, é essa implantação de uma nova vida. É essa reorientação no espírito da nossa mente, sem a extinção da mente antiga. Afinal, nós somos uma alma, e Deus não vai tirar essa nossa alma para pôr algo novo, diferente, já do que nós somos. Então, ele entende que a vida do Cristo ressurreto foi implantada pela presença do seu Espírito Santo, que passa a habitar em nós. Então, o Espírito Santo habita em nós. E ele confirma isso com a palavra. Ele cita aqui 2 Pedro 1,4, Gálatas 2,20, 1 João 3,24, que eu não vou ler agora. Como resultado, a sua natureza original pecaminosa, ou seja, a nossa natureza original pecaminosa do velho homem, que é exatamente a mesma de antes de receber Jesus, passou a ser o quê? Subjugada, mortificada, dominada por um poder maior, que é o poder da mente de Cristo, o poder do Espírito Santo. E também diz lá em Ezequiel 11:19 que nós recebemos um novo coração. Já leram essa palavra? Mas esse novo coração que nós recebemos, ele não substitui o antigo. Mas o que ele faz? Ele subjuga o antigo e passa a orientar a nossa vida. E no que isso implica, em termos mais práticos? Isso que o pastor Nicodemos descobriu. Primeiramente, que infelizmente ele ainda é capaz de praticar as mesmas coisas que praticava antes desse encontro com Deus. Então, nós, mesmo passando por um encontro com Deus, mesmo nos convertendo, nós ainda podemos voltar a praticar as mesmas coisas antes desse encontro. Isso explica por que é tão natural para ele fazer as coisas erradas que ele sempre fez. Toda vez que deixa de andar pelo Espírito Santo e de ser guiado pelo Senhor Jesus. Ele é o mesmo filho de Adão, do primeiro Adão, o Adão de sempre. Nós herdamos. E não vamos culpar Adão. Amém? Já basta, né, a culpa ser jogada para Eva, para um, para outro. Segundo, aprendeu na prática que seus esforços são inúteis para domar e subjugar sua natureza. Então, não vai depender de nós. Não somos nós, com a nossa força, com os nossos esforços, que vamos conseguir domar, subjugar a nossa velha criatura. O velho homem, ele é indomesticável, irremediavelmente rebelde e incapaz de ser sujeitado a Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com essa nossa alma velha, essa nossa mentalidade velha. Ela é perigosa. Olha só, ela é irremediavelmente rebelde, incapaz de se sujeitar a Deus. Apesar de saber disso, de vez em quando,
o pastor confessa ser pego pensando que está no controle. Terceiro, olha o que ele descobriu. Ele depende de Deus para poder viver de maneira reta e agradável aos seus olhos. Não há nenhum poder intrínseco nele que lhe permita dominar sua natureza adâmica, essa que nós herdamos de Adão. Esse poder vem do Espírito Santo que nele habita e que lhe transmite o poder da vida vitoriosa e ressurreta de Jesus Cristo. Vocês já repararam naquela palavra de Gálatas que diz que o Espírito Santo produz em nós o seu fruto? E qual é o seu fruto? Amor, bondade, longanimidade, autocontrole, alegria. Olha só, nós não somos capazes de produzir nem esse sentimento. A alegria, o amor, é fruto do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar sempre nos humilhando diariamente, rendendo a nossa vida ao Senhor, dependendo inteiramente dEle para permanecer salvos e andando em seus caminhos. Quarto, ele entendeu melhor os demais irmãos em Cristo. O que é que mais acontece, às vezes, em uma igreja? De um julgar o outro, de um se sentir melhor que o outro. E entendendo o que ele era, ele conseguiu entender que ele não é diferente dos seus irmãos. Estão todos no mesmo barco. Ele pôde entender que quando alguns desses irmãos, dizem coisas ou cometem atos pecaminosos impensáveis para um filho, uma filha de Deus, ele passou a entender que se trata da natureza humana e não do sobrenatural de Deus. Quando eles dizem essas coisas e cometem esses atos, estão sendo eles mesmos. É a velha mentalidade. Estão tendo o que são por natureza, inclinados a efeitos e afeitos a toda forma de mal. Então, nós já temos essa tendência. Nós já carregamos dentro de nós essa inclinação para o mal. E muitas vezes, nós por um minuto deixamos de olhar para Cristo e acabamos fazendo o que fazíamos antes. Quinto, o pastor diz que ele pode agora ajudar os seus irmãos de maneira mais eficaz a entender a plena responsabilidade de seus atos, a necessidade de reconhecer sua pecaminosidade diante de Deus e dos homens e a buscarem humildes a graça maravilhosa do Senhor Jesus para perdão e restauração. Então, a graça que nos é dada é de graça. Por quê? Porque nós não somos capazes. Nós temos uma natureza dentro de nós, herdada, que precisa ser subjugada, dominada, por uma nova mentalidade, que é a mente de Cristo. E nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Por isso que Jesus, ele não nos deixa órfãos. Ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo que habita em nós é o nosso ajudador, é o nosso consolador. Por isso que nós precisamos estar aqui sempre cheios do Espírito Santo. E quando eu falo aqui, não é aqui na igreja, é aqui na terra. Amém? Esse é o mistério ao qual Lutero se referiu, dizendo que ele era simul justus
et peccator. Não sei falar latim, tá? Isto é, simultaneamente justo e pecador. Simultaneamente. O que significa simultaneamente? Ao mesmo tempo. Como que eu posso, ao mesmo tempo, ser justa e pecadora? Sabe o que nós temos aqui? Uma figura de linguagem que eu acho muito interessante, o paradoxo, né? O paradoxo, ele junta duas coisas contrárias, antônimas, ideias opostas. Como que eu posso ser justa e pecadora? Pela obra que Cristo realizou na cruz. Pela obra que Ele realizou na cruz, ao aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos justos, justificados. E é pela fé. E é pela fé. Só que nós ainda temos em nós essa herança do pecado. E Deus não vai arrancar. Ele não quer marionetes, que ele fica ali, tá? Controlando, fazendo as historinhas dele. Ele quer sim que nós tenhamos a mente de Cristo. Ele quer que nós venhamos a desejar os planos que Ele tem para nós, os sonhos que Ele sonhou para nós. Ele quer tudo isso, mas Ele não quer como se nós fôssemos robozinhos. Robozinhos manipulados por Ele. Então, olha, nós somos simultaneamente justos e pecadores. Ele ainda acrescenta, ele quem, né? O pastor, que acredita não haver crescimento em santidade, enquanto não formos levados à consciência clara de quem realmente somos em Adão. E ele finaliza reforçando que só assim entenderemos nossa total dependência do último Adão. Quem é o último Adão? É Cristo. E isso significa estar em Cristo. Então, hoje nós estamos aprendendo aqui, todos juntos, que nós somos justos e pecadores. E aí, a nossa mente é essa mente campo de batalha. Mas, lembra do que eu falei no início? Se nós tivermos uma mente transformada, nós teremos em nós o domínio de Deus, e não do mundo, e não do inimigo. Então, ninguém muda de vida até mudar sua maneira de pensar. Ó, vire para o seu irmão, para alguém que você tiver perto, ou para você mesmo, e fale: você não muda de vida até mudar sua maneira de pensar. Amém. Por isso, o processo que nós iniciamos com a nossa conversão, em que a mente é o campo de batalha onde começa essa mudança, é contínuo e permanente. Por isso que não tem um prazo determinado. Eu acredito que seja como Paulo disse, né? Terminei a minha carreira, estou pronto. Né? Pronto para quê? Né? Para se encontrar com Cristo. Então, é um processo que vai durar a vida toda. Todos nós já tentamos mudar aqui, né, de atitudes, relacionamentos, hábitos, mas sem renovar a nossa mente, nós voltamos sempre ao mesmo lugar. Nós queremos uma vida nova, mas pensamos como gente velha. Olha só, nós gostamos de tudo que é novo, mas nós
Estamos tão adaptados ao velho que nós continuamos a pensar como gente velha. Queremos experimentar o novo de Deus, mas ainda pensamos segundo o velho mundo. E agora nós vamos para a palavra de Deus, uma palavra revelada, que vai reforçar tudo isso que nós conversamos até então. Lucas 5, versículo 37 ao 39. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Está vendo como nós gostamos de coisa velha? Nós temos o novo de Deus, mas para nós, o excelente continua sendo o velho. E aí não dá certo. Então, nessa passagem, nós aprendemos que o vinho tem de ser colocado em odres novos. Antigamente, o vinho era colocado em um recipiente de couro. E esse recipiente de couro se chamava odre. E se o couro estivesse muito velho e fosse colocado um vinho novo, a partir do momento que esse vinho fermentasse, arrebentaria o odre. Jesus nos ensina que o vinho novo tem que ser colocado em odres novos. E isso está falando também da mentalidade. Não tem como colocar a mentalidade da nova criatura, a mentalidade de Cristo, se o nosso espaço aqui, o nosso campo, a nossa mente, está toda envolvida com o que é velho. E o que é mentalidade? Eu fui procurar. Mentalidade se refere a uma predisposição psicológica que uma pessoa ou um grupo social tem para determinados pensamentos e padrões de comportamento. Então, mentalidade é essa predisposição que nós temos para determinados pensamentos e padrões de comportamento. Isso é mentalidade. E, num outro dicionário, eu encontrei que mentalidade significa também mente, inteligência, pensamento, modo de pensar característico de uma pessoa ou de um grupo social. Então, mentalidade seria esse modo de pensar que todos nós aqui temos. Tá? Pode ser individual, pode ser coletivo. E aí, voltando à palavra de Lucas, capítulo 5, o que nos impede de viver o novo? Muitas vezes é o nosso próprio pensamento. É o pensamento da mentalidade que é velha. Esse pensamento, ele é totalmente considerado errado. E ele foi aprendido onde? Talvez dentro de nossa casa, com nossa família. Nossa família também aprendeu com a geração anterior, pelo sistema do mundo e até mesmo dentro de uma igreja. Porque nós não podemos dizer que todos os lugares estão alinhados totalmente à vida com o Espírito Santo. Nós precisamos passar por uma renovação. E o Espírito Santo, ele quer nos ajudar a vivermos essa transição. Que transição é essa? A transição da mente, a renovação da mente. Então, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados. Nós temos o Espírito Santo. A palavra de Deus deixa claro que podemos e devemos ter uma mentalidade renovada. A Bíblia nos diz em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, há uma condição nesse versículo para que nós possamos experimentar a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Qual é a condição? Exatamente. Nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Então, a mentalidade, ela precisa ser renovada. Ela não pode ficar presa a certos padrões que nos impedem de viver o sobrenatural de Deus, lembra? A velha criatura é o nosso natural. E Deus, tudo nele é sobrenatural. Então, como que nós vamos experimentar esses novos padrões do novo de Deus, do sobrenatural de Deus, se ainda nós agimos pelo natural? Existem coisas em nós que nos impedem de viver o novo de Deus, de assumir a nova criatura, porque há conceitos errados dentro de nós. Uma mentalidade que ainda não foi renovada pelo Espírito Santo. E isso, como já vimos, é processual, é um processo. Não é da noite para o dia, e aí, pronto, consegui, acabou, né? Há algumas coisas em que nós mudamos rapidamente. Fica fácil. Às vezes, o linguajar que nós usávamos lá fora, quando nós nos convertemos, já se torna outro, né? E há outras coisas que levam tempo, até nós sermos o quê? Convencidos, convencidas pelo Espírito Santo a mudar. Então, não é assim tão fácil esse processo. Como nós aqui já vimos, Deus não vai abrir a nossa cabeça e trocar essa mentalidade, tá? É um trabalho que o Espírito Santo está ali realizando, mas ele precisa da nossa cooperação. Às vezes, bastaria um toque de Deus para a mudança. Só que nós temos dificuldade em reconhecermos a velha criatura que persiste em nós, né? Então, é necessário fé. É pela fé. Olha que importante, né? É pela fé. Vocês se lembram da mulher com fluxo de sangue? O Haroldo, acho que já falou dela aqui. Ela disse: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Mateus 9, 21b. Se eu apenas tocar a orla da veste de Jesus, serei curada. E foi o que ela fez. Tanto que Jesus sentiu, na Bíblia lá está escrito, que Jesus sentiu que alguém o tocou e que saiu dali poder. E ele pergunta: quem me tocou? E os discípulos pensam assim: não acredito que ele está perguntando isso, né? Porque todos o tocavam, mas aquela mulher, ela o tocou numa atitude de fé. Então, nós precisamos da fé. E Jesus, ele não tinha ainda dado esse ensino. E muito menos a mulher já o tinha visto, já tinha estado com ele. Ela não tinha ainda se encontrado com Jesus. E bastando um toque, né, ela pôde mudar a sua história para sempre. Mas dependeu dela? Não dependeu no sentido de ela resolver, né, esse problema. Foi o poder que saiu de Jesus e que a curou. Mas ela teve o quê? Ela teve fé. Ela acreditou que se ela tocasse na orla da veste de Jesus, ela seria curada. Então, nós vemos aqui que a fé é responsável pela mudança de mentalidade. Por uma mentalidade que nos tira da curva, uma mentalidade que gera mudança, que gera rompimento, que gera inovação, renova a nossa mente.
Alguns exemplos na Bíblia nos mostram o poder da fé. Quer ver? O que Deus fez com Davi? Deus escolheu Davi, um jovem pastor que cuidava das ovelhas do pai, de uma família comum, e o colocou como rei de Israel. Segundo a história nos conta, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E Deus, ele sonda os corações. Então, não adianta ser da boca para fora. Tem que ser de dentro. Tá? Tem que ser algo do coração, do âmago, da alma. E a partir daí, com grande mudança, Deus não realizou na vida de Davi. Só que foi fácil? Não foi. Durou quanto tempo até ele se tornar rei? Né? E o que nós vemos aqui é que só Deus pode fazer isso. Assim como Deus fez com a mulher com o fluxo do sangue. Saiu o poder da orla da veste de Jesus. Foi o poder de Deus que a curou. Só Deus pode transformar a realidade de uma pessoa nessa magnitude. Deus é o Deus do extraordinário. Nós, somos de acordo com a nossa natureza. Estamos lidando sempre com aquilo que nos parece comum. E ele deu também a Abraão e Sara um filho, Isaque, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Se alguém chegar para você e falar que um casal nessa idade teve um filho, você não vai acreditar. E nós pensamos que algumas coisas são impossíveis para Deus fazer, porque nós olhamos para as nossas condições físicas, para esse mundo natural, para as nossas condições financeiras, para as nossas condições relacionais, e nós achamos algumas coisas muito improváveis de acontecerem. Nós achamos mesmo até impossíveis de acontecerem. Essa é a nossa mente natural contaminada pelo sistema. Mas nós temos que entender que o Deus que servimos é sobrenatural. E não há nada de natural em Deus. Nós cremos que em um Deus que vai além daquilo que nós conhecemos ou imaginamos. Eu vou pedir de novo, agora para você repetir, tá? Para você falar com a sua boca a frase que eu vou falar, vocês vão repetindo. Então, vamos lá. Eu não mudo de vida, até mudar minha maneira de pensar. No entanto, nós precisamos acreditar nesse Deus. Trata-se de uma expectativa de que Deus pode fazer algo novo. O que é expectativa? Aquilo que eu espero. Então, trata-se, de eu esperar que Deus pode fazer algo novo, que Ele pode fazer de mim uma nova criatura, vivendo em novidade de vida. Deus, Ele pode nos surpreender. Ele pode fazer algo em nossas vidas que pode abalar nossa família. Quantos, às vezes, da nossa família não estão presos, com a mente presa, sem ainda conhecer a Cristo? E o que nós estamos fazendo por eles? Então, nós precisamos, primeiramente, entender o que nós somos, no primeiro Adão e no segundo Adão. Então, Deus pode fazer grandes coisas. A baixa expectativa, lembra que eu comentei aqui? Nós temos que ter uma expectativa de que Deus pode fazer algo novo. Só que existe a baixa expectativa. Não é uma alta expectativa, é uma baixa expectativa. E é um tipo de mentalidade também. E nesse tipo de mentalidade, existe a dificuldade de a pessoa crer que existe algo além daquilo que ela está vivendo. Porque ela está ali vivendo num ambiente que muitas vezes não é propício, em que ela escuta do mundo
que ela é incapaz, que nada vai acontecer na vida dela. E nós não podemos aceitar que ninguém nos diga isso. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus e por Ele nós temos que ter grandes expectativas. E aí, o que é que prende muitas vezes uma pessoa para que ela fique nessa baixa expectativa com relação a Deus? Muitas vezes é aquilo que eu falei no começo, é o conforto. Lembra do povo do Egito? Chegou no deserto, o que eles queriam? Voltar. Por quê? Apesar de serem escravos, lá eles tinham o que eles não estavam tendo no deserto. Então, muitas vezes é isso que nos prende. O que nos prende de viver um novo tempo em nossa vida, uma nova etapa, é o conforto. Nós vamos mirar aqui num exemplo, o nascimento de um bebê. Vocês já perceberam que toda criança, quando sai do ventre da mãe, geralmente ela sai chorando? Geralmente. E se ela não sai chorando, está ainda lá dormindo, soninho gostoso, achando que está ainda dentro do ventre da mãe, o que o médico faz? Dá um tapinha, né, no bumbum, aí ela chora. Por que a criança faz isso? Porque ela foi tirada de um lugar muito confortável, em que ela ficava ali toda encolhidinha, recebendo o alimento, quentinho. Então, ela já estava adaptada àquele lugar. E, muitas vezes, o conforto para nós é isso. Nós conseguimos nos adaptar a uma situação. Nós conseguimos nos adaptar a um lugar. O lugar em que a criança estava encolhidinha era confortável. Era o lugar em que ela viveu por 9 meses. Ela vem a esse mundo, os médicos a colocam, então, bem perto da mãe. É o que nós vemos, às vezes, em novela, né, em filme. Põe lá pertinho do coração da mãe. Para quê? Para que ela possa sentir o cheiro da mãe. E aí ela se acalma. Porque aquilo é familiar ao que ela tinha dentro do ventre. Então, muitas vezes, a nossa dificuldade está em transicionar para um novo modelo, um novo lugar, um novo modo de pensar e enxergar, por causa desse sentimento que nós temos de conforto pelo velho, dentro do velho. Então, transicionar para algo novo incomoda. Tudo que é novo é perturbador. Por isso que na parte lá de Lucas 5, do vinho, quem prova do vinho velho, diz que ele é o quê? Excelente, não quer o novo, né? Por quê? Porque nós queremos continuar andando no velho. É o conforto. Quem já ouviu falar da história do Narciso? Até agora tem aí, né, o termo narcisismo. Quem já ouviu falar do Narciso? Narciso foi um personagem da mitologia grega. Narra a história que um jovem era de uma beleza extraordinária, que desprezava o amor de todos, e acabou por se apaixonar por quem? Por ele mesmo. Ele se olhou para a água de uma fonte, se viu ali, né? Viu a imagem dele ali refletida e se apaixonou pela própria imagem. E assim ele morreu, né? Refletindo a própria imagem. E é exatamente isso que nos acontece. O Narciso acha feio o que não se parece com o que vê no espelho. Tá? E a nossa mente apavora o que é novo. E nós não devemos buscar o que éramos no espelho. Quando nós olhamos para o espelho,
não é o espelho do nosso banheiro, tá? Quando nós olhamos para esse espelho da alma, nós temos que enxergar ali, não o que nós éramos, mas a nova criatura. Nós temos que enxergar Cristo em nós, tá? E nós devemos, então, sempre olhar para Cristo, buscar em nossas vidas ser como Ele. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Jesus, ele esteve na terra, ele operou milagres, ele transformou a vida das pessoas, ele só fazia o bem. E isso incomodava os religiosos, os fariseus. Por quê? Porque o que dominava os fariseus era a velha mentalidade. Eles não conseguiram aceitar o novo. E aí eles chamavam Jesus de falso profeta, príncipe dos demônios, agitador de multidões. E tudo isso por quê? Porque Jesus era diferente. E nós também somos diferentes, como Ele, né? Para vivermos algo novo no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, Paulo diz em Efésios 2:7, que nas eras vindouras veríamos a grandeza incomparável do favor de Deus. Que favor é esse? O favor que pode mudar vidas. O favor que Jesus, além de ter cumprido aqui na terra, cumpriu também na cruz por nós. Então, a nossa fé, ela acaba, como que eu posso dizer, mal acostumada. E olha que a fé que nós recebemos de Cristo é uma fé poderosa. É do tamanho do quê? De um grão de mostarda. Mas se nós usarmos dessa fé, nós vamos conseguir o quê? Mudar um monte de lugar, uma montanha de lugar, né? É por meio da fé que Abraão herdou a promessa, só que nós, pelas nossas expectativas serem muito baixas, nós deixamos de entrar no terreno da fé, deixamos de andar sobre as águas, de crer em curas, de crer no sobrenatural, de crer nas promoções de Deus, deixamos de crer que Deus pode mudar ambientes, mudar realidades, deixamos de crer que Deus pode fazer algo novo, muito maior do que o que nós estamos muitas vezes vivendo. Há algumas palavras da Bíblia, alguns capítulos, versículos de alguns livros, em que Deus deixa claro que os planos dele são mais altos que o nosso. Imagine um plano que você tem em sua mente que seja bem alto. Imagine. O de Deus é ainda mais alto. E ele diz também que ele tem para nós planos de paz, né? E não de guerra, e não de morte. Então Deus, ele quer o nosso bem. A Bíblia diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Salmo 23:5. Deus está, mostrando que ele luta por nós nesse versículo. Mas nós não acreditamos que vamos ser convidados para estar a essa mesa. No entanto, todo aquele que é ungido pelo bom pastor, guiado, por Jesus, ele é convidado várias vezes durante sua vida a se sentar na mesa perante seus adversários. Então, eu pergunto, como é que nós temos orado? Nós temos jejuado? Temos nos alimentado da palavra? Porque a palavra não é aquela que é verdade que liberta? Então, por que muitas vezes nós nos encontramos presos e não livres? Então, não é a fé, que vem de ouvir a palavra e a palavra de Deus? Então, vamos exercer mais, irmãos, irmãs, vamos exercer mais a fé que nós recebemos de Deus. Vamos exercer mais esse amor que Jesus pagou por nós na cruz
nos identificando mais com os nossos irmãos, com aquelas pessoas que muitas vezes, por algum motivo, voltaram a fazer as mesmas coisas da velha criatura, ao invés de nós julgarmos, ao invés de nós emitirmos aí juízos de valor. Não é esse o nosso papel. A nossa mentalidade muitas vezes eu tenho que engolir essa injustiça, porque eu não estou em posição de fazer o contrário. Eu tenho que engolir o desrespeito, eu tenho que engolir a maldade das pessoas. Isso pode acontecer muito no serviço, né, no trabalho. Ou então, nossa mente se rebela e quer resolver de forma errada, na força do braço. Né? Aí vamos fazendo já um escândalozinho aqui, outro ali, brigando com todo mundo, e aí vamos nos tornando aquela pessoa antissocial, né? Sem buscar a Deus em primeiro lugar, sem buscar uma orientação do Espírito Santo. E nós temos sempre que nos lembrar, uma mente transformada é domínio de Deus, né? E que nós não mudamos de vida até, como que é? Até mudarmos a nossa maneira de pensar. Nós temos que jogar tudo isso para Deus, todas essas situações, para que Ele cuide de nós, para que Ele lute por nós, para que Ele prepare uma mesa perante os nossos adversários. Nós não precisamos ficar carregando esse fardo, nos vitimizando, pensando que tudo é muito injusto, porque é isso que o inimigo quer que nós pensemos. E muitas vezes, quando eu falo aqui, uma mesa perante os nossos adversários, não é com relação a pessoas, é com relação mesmo ao nosso inimigo, né? O inimigo da nossa alma. Ele quer que nós nos mantenhamos em um lugar de estagnação. O diabo quer isso, de paralisação mesmo, presos, destruídos, mortos espiritualmente. Quantas pessoas aqui, né, com dons e talentos, acabaram parando porque enfrentaram uma crítica, ou porque alguém disse que seu trabalho não era bom, ou porque alguém chegou e disse que era incapaz. Então, nós temos assim que não aceitarmos mais esse tipo de palavra. Eu vou pedir agora que vocês estejam abrindo em Romanos 12:2. Romanos 12:2, novamente. Vamos voltar a essa palavra. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos verificar que nesta palavra, Paulo, ele nos apresenta 3 verdades espirituais da transformação da mente. A primeira verdade, a transformação, ela exige ruptura. O que é ruptura? Rompimento, quebra. Rompimento com o quê? Né? Porque diz assim, não vos conformeis. Então, nós vamos romper com o quê? Com este século. Então, nós não podemos aceitar sermos moldados pela cultura deste século. A cultura é muito forte, ela é enraizada, ela vem de anos, ela vai sendo trabalhada. Pode ver muitas vezes o trabalho que é feito e vai mudando a mentalidade de uma geração toda, às vezes numa universidade. Então, ser cristão é não aceitar que o sistema moldado pelo pecado dite nossos valores. O mundo, ele vai sempre gritar para você, siga o que sente, siga o seu coração. Né? Pelo coração, tudo vale. Aí você acaba cometendo um pecado porque você seguiu o seu coração. Deus diz, renove o que pensa, renove a sua mente. O crente que se conforma com este mundo, ele deixa de ser sal e luz. Segunda verdade, a transformação acontece de dentro para fora. Transformai-vos. Olha só esse verbo.
transformai-vos. Aqui está dizendo que nós temos que nos transformarmos. Esse verbo, olha aqui, português, hein? Esse verbo, ele está na voz reflexiva. Estão lembrados das vozes do verbo? O verbo, ele tem 3 vozes, né? A voz ativa. E o que é a voz ativa? É quando o sujeito pratica ação. Tá? Então, ó, o menino brinca no parque. Quem está praticando a ação de brincar? O menino. Agora, a voz passiva, o sujeito sofre a ação do verbo. Então, quando eu falo, o policial viu a menina, é voz ativa. Mas quando eu falo, a menina foi vista pelo policial, quem que foi vista? A menina, é sujeito, ela está sofrendo a ação de ser vista. Quem a viu? O policial. E na voz reflexiva, transformai-vos, nós temos aqui o sujeito que pratica a ação e que recebe a ação, que sofre a ação. Então, nós temos aqui o cristão praticando a ação de ser transformado e, ao mesmo tempo, recebendo a ação. É o mesmo que você tem, por exemplo, mais ou menos, né, com o verbo abraçar. Os jovens se abraçaram, quer dizer, eles praticaram a ação de abraçar, eles foram abraçados. E por que esse verbo está na voz reflexiva? Porque nós sabemos que em nós habita o Espírito Santo. Ele faz esse trabalho, só que ele conta com a nossa cooperação. Por isso que nós temos que estar aqui sempre cheios do Espírito Santo. Tá? Deus, ele quer transformar você, mas ele precisa de sua entrega e obediência diária. Então, aí está a sua parte do transformai-vos. Essa é a sua parte. Então, não é que você vai ficar ali quietinho, só recebendo passivamente, o Espírito Santo vai fazer tudo, fica ali quietinho, quietinha, não precisa fazer nada. Não, né? Tem a sua parte. Deus, ele quer mudar você, mas ele começa na raiz. E qual é a raiz? Na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas crenças, nas nossas convicções. A transformação, ela não é uma maquiagem espiritual que você passa quando vem para a igreja, quando vem para um evento da igreja. A transformação é mudança de mentalidade. Onde você for, a transformação vai também. E a terceira verdade desse versículo é uma mente renovada, revelada. Uma mente renovada, ela revela o que para nós? A vontade de Deus. Então, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que ter a nossa mente renovada. Então, aí você está apta para discernir o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Você não vai mais se confundir com aquilo que o mundo tenta dizer para você que é bom, que é agradável, que é perfeito. Você vai discernir com a sua mente renovada. A mente natural, ela quer conforto. A mente renovada vai sempre buscar a vontade de Deus e já sabe que ela é boa, agradável e perfeita. Quando a mente é alinhada com o reino de Deus, o crente passa a discernir e viver o melhor de Deus. A mente transformada leva a um viver transformado. A vontade de Deus não é descoberta por curiosidade, mas experimentada pela renovação da mente. Então, não adianta você, né, às vezes, até mesmo querer observar. Eu era muito disso, né? Eu me achava assim esperta, muito sábia até. Por quê? Eu vi alguém fazendo algo errado e algo de muito ruim acontecendo, falando, já vi que aquilo ali não é bom, então eu nunca vou fazer aquilo ali. Só que isso não me livrou de experimentar o que Deus tinha para mim.
mesmo que esse experimentar viesse a me trazer dor, viesse também a ser sofrimento. Então, a experiência ela é necessária. Ela é necessária porque é com ela que nós vamos aí nos transformando naquilo que Deus tem para nós. Então, eu não sei, né, o que as pessoas já disseram para vocês. Eu não sei se o que você ouviu de alguém o limitou de continuar tentando, de continuar acreditando. Há um tipo de mentalidade em sua vida que precisa ser quebrada? Também não sei. Deus sabe, você também, né? Então, às vezes, há aí um tipo de mentalidade que precisa ser rompida, quebrada para entrar no novo de Deus. E é bom que você se lembre sempre, você não muda de vida até mudar sua maneira de pensar. Você precisa aprender a refletir diariamente, a se questionar. Isso é vida com o Espírito Santo, é comunhão com Deus. E aí, o que você poderia estar questionando todo dia? O que tem ocupado a minha mente ultimamente? É isso que você tem que começar a questionar todos os dias. Por quê? Porque essa batalha acontece todos os dias. O que você tem permitido moldar os seus pensamentos? A palavra de Deus ou o mundo? O que você tem deixado ocupar sua mente? Às vezes você tem ouvido pessoas que não são de Deus. O que você acredita sobre si mesmo, sobre si mesma, sobre Deus e sobre o seu futuro? A transformação, ela só vai começar quando você entregar o controle dos seus pensamentos ao Espírito Santo. E a mente é o campo de batalha onde se decide quem vai governar a sua vida, o mundo ou o Espírito Santo. Deus, ele quer mudar a sua história, mas ele começa mudando os seus pensamentos. Há algumas aplicações práticas que você pode estar aí realizando no seu dia a dia. Primeiro, alimente sua mente com a palavra de Deus diariamente. Ore mais, jejue mais, esteja em comunhão permanente com o Senhor. Lembre-se, o que entra pelos olhos e ouvidos molda o pensamento. O que é que eu aprendi desde o início, né, lá da minha conversão? Que os meus olhos eram as janelas da alma. E são por eles que muitas vezes eu deixo entrar o que não era para entrar, né? Então nós temos também que cuidar dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, para que nenhuma seta do maligno entre. Por quê? Porque tudo que vem pelos olhos, entra pelos olhos, pelos ouvidos, vai para onde? Para a nossa mente. Ore pedindo discernimento espiritual. A oração limpa o coração e clareia a mente. Mais uma vez digo, seja cheio, cheia do Espírito Santo. Rejeite padrões de pensamentos que o afastam da vontade de Deus. O mundo quer levá-lo para o lamaçal, para o vale da sombra da morte, para prendê-lo, para destruí-lo. E se quando você for levado para este lugar, porque você pode ser levado, Deus pode permitir, mas e se quando você for levado, você não estiver junto com o Espírito Santo? Não estiver junto com o bom pastor? Pratique novos pensamentos. Pensar diferente exige treino. E o nosso dia a dia é o momento perfeito para esse treino. Então, comece com pequenas decisões. Substitua a mentira do inimigo pela verdade das Escrituras. Identifique o que o inimigo tem dito e confronte com a Escritura. Foi assim que Eva e Adão caíram no pecado.
o nosso Adão, né? Primeiro Adão. O diabo sempre usa da mentira, do engano, não se esqueça disso. Diga, antes eu pensava, não consigo, agora penso, tudo posso em Cristo que me fortalece. Vamos lá? Vamos, ó. Antes eu pensava, não consigo. Agora penso. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Onde está escrito isso? Filipenses 4:13. E aí, eu fiz um cartãozinho devocional e eu vou pedir para o Haroldo entregar para cada um de vocês. É um cartãozinho para que vocês se lembrem da palavra de hoje e tem ali uma oração. Você pode fazer aquela oração, mas desde que seja de coração, e pode depois, com o tempo, ir acrescentando ali aquilo que você está sentindo. Então, se você puder, se você quiser, né, eu vou pedir para você pegar esse cartãozinho e colar lá no espelho do banheiro, que é o primeiro lugar, assim, né, quando você se olha no espelho, né, ou na porta da geladeira, para você lembrar de fazer todo dia, tá? Que é para você transformar a sua mentalidade em Cristo Jesus. Terminando, então, olha, nós somos uma geração chamada para pensar com a mente de Cristo. Deus, Ele quer levantar uma geração que pensa segundo o céu, que não copia o mundo, mas influencia o mundo. Eu vou voltar naquela palavra lá dos cidadãos do reino, de que nós somos sal e luz do mundo. E lembrem-se de que nós precisamos mudar a nossa mentalidade para sermos sal e luz. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga para você mesmo, eu tenho a mente de Cristo. Quando a igreja renova a mente, ela transforma o mundo, e é isso que nós temos que fazer. Transformar o mundo, sendo sal e luz. Hoje nós podemos nos unir nesse propósito. Nós podemos entregar nossos pensamentos ao controle do Espírito Santo. E viver, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria, nesse momento, que vocês fechassem os seus olhos e que você dissesse, Senhor, transforma minha mente, tira de mim os pensamentos que não te agradam, renova em mim o teu querer, que minha vida revele tua vontade. Quero viver não segundo o padrão deste mundo, mas segundo a tua perfeita vontade. Amém? Então, que o Senhor, em nome de Jesus, possa renovar a nossa mente, o nosso coração. Lá em Ezequiel diz que Ele nos dá um novo coração, né? E que esse coração seja capaz de dominar o velho coração. Que a mente de Cristo, por meio do Espírito Santo que habita em nós, seja capaz de subjugar a mente que nós herdamos do primeiro Adão. Que o Senhor, Ele possa realmente fazer uma grande obra para que nós possamos ser realmente luz, né? Que nós possamos ser sal e podermos aí transformar o mundo. Amém?